Muito bem, pessoal, graça e paz. Vamos a mais uma mensagem nessa nossa série de quarentena que a gente está fazendo. Hoje eu quero começar uma série de mensagens que vai nos trazer os últimos momentos de Jesus com os discípulos. Por isso eu queria falar das últimas lições deixadas pelo Mestre. Esse momento da vida de Jesus com os discípulos, com os apóstolos, é tão importante que o apóstolo João dedicou 5 capítulos do seu evangelho, do capítulo 13 ao 17, para compartilhar conosco essas mensagens, esses ensinamentos com Jesus, essas lições que Jesus deixou para os seus seguidores mais próximos, os 12. E eu hoje gostaria de, no comecinho desses momentos de Jesus com os discípulos, que acontece lá no cenáculo, que Jesus informa aos discípulos onde é o lugar da última Páscoa, da última ceia, quando os discípulos perguntam para ele: Senhor, onde quer que preparemos, a Páscoa? E aí ele diz lá no capítulo 14 e também no capítulo 26 de Mateus, se eu não me engano no 22 de Lucas, que é um cenáculo mobiliado, e dá instruções para os discípulos prepararem esse lugar. E logo no comecinho, eu queria dizer que Jesus começa a ensinar para os seus uma lição de humildade. E eu quero que essa nossa primeira mensagem da série que vai se seguir se intitule O que nos impede de ser humilde? O que será que tanto nos impede de ser humilde? Então, depois que o cenáculo está preparado, lá no capítulo 13 de João, Jesus começa as suas últimas lições para os discípulos. Então, eu vou ler agora, logo no comecinho, lá no cenáculo, quando Jesus está com os discípulos, versos de 1 a 5 do capítulo 13 do Evangelho de João, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Repetindo o tema da nossa meditação: o que nos impede de ser humilde? Essa questão de lavar os pés, ela lá nos capítulos 18 e 19 de Gênesis, no começo de cada capítulo, a gente vê essa experiência acontecendo. Então era uma tradição muito antiga no meio do povo judaico. No entanto, os tempos foram se passando e as tradições foram mudando, de forma que quando se chegou nos tempos de Jesus, essa tradução passou a ter uma conotação e um sentido diferente. E eu gostaria de, para pensar no que impede a gente de ser humilde, e eu gostaria de pensar no que impede a gente de ser humilde dentro da obra de Deus, dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus, pensar quais foram as razões pelas quais nenhum dos discípulos tomou a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. Bom, e a primeira razão que eu encontro é que, mesmo entre os 12, andando com o Mestre durante 3 anos, ouvindo as suas lições, vendo os seus milagres, eles ainda tinham dentro deles, no seio deles, embora fossem caminhantes de jornada com Jesus, companheiros uns dos outros, uma disputa por posição. Eu vou ler aqui Lucas, capítulo 9, versículo 46, que diz assim: Levantou-se entre eles uma discussão
sobre qual deles seria o maior. Então os discípulos sempre estiveram disputando posição. Essa foi talvez o primeiro motivo, a primeira razão que levou os discípulos, os 12, a não tomar, naquele momento, uma posição de humildade e lavar os pés um dos outros. Havia essa disputa. Havia um pensamento diferente daquilo que Jesus estava ensinando, um pensamento diferente daquilo que Jesus queria deles. Então, eles tiveram uma grande discussão, é o que nos diz o evangelista Lucas. Houve entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Ora, Jesus estava ensinando humildade, Jesus estava promovendo amor, o oferecer a outra face. Ainda assim, aqueles 12 apóstolos jovens, 12 pessoas diferentes, com ambições diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes, eles estavam brigando entre eles por posição. Então, o primeiro motivo que eu enxergo é que eles estavam brigando, havia uma disputa por posição. E quantas das vezes hoje dentro da igreja nós não estamos brigando por posição, não estamos brigando, por ter um cargo que a gente acha que seria importante. Será, meus irmãos, que nós estamos brigando por posição? A outra razão é que havia uma disputa por poder. Lá em Mateus capítulo 20, os versos de 20 a 28, nos mostra um pouquinho dessa disputa por poder. É quando a esposa de Zebedeu solicita a Jesus que os seus filhos, os seus 2 filhos, no reino de Jesus, se assentem um à sua direita e outro à sua esquerda. O texto é grande, então eu vou ler apenas o versículo 21, a palavra da mãe dos filhos de Zebedeu, que diz assim: perguntou-lhe eles, falando para a mãe dos meninos, o que queres? E ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. E o versículo 24 diz assim, ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Às vezes nós não estamos sendo humildes porque queremos ser poderosos, porque queremos poder, queremos mandar, queremos ter autoridade. E terceira razão que eu penso que pode ter levado os apóstolos, os discípulos, os 12 que estavam com Jesus, a não tomarem a iniciativa de lavarem os pés uns dos outros, era que aquela função passou a ser uma função humilhante nos tempos de Jesus. Passou a ser uma função, segundo os estudiosos, os historiadores, que era desenvolvida pelos servos mais dispensáveis de uma casa. Então, os discípulos não queriam ser dispensáveis, eles não queriam fazer as funções que eram ruins demais, as funções mais humilhantes. Por isso, eles não lavaram os pés uns dos outros. Eles não tomaram essa iniciativa. Porém, embora aquela função fosse nos tempos de Jesus uma função que somente os servos mais humildes faziam, os senhores mandavam aqueles servos mais desprezados lavar os pés dos visitantes, perto que chegavam. A palavra de Deus nos mostra em Lucas capítulo 7, versículo 44, que Jesus deu a essa função de lavar os pés uma conotação diferente, um valor diferente. Quando Jesus estava na casa de Simão, está lá, Lucas 7, 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Então, Jesus deu uma outra conotação, deu uma outra importância. Jesus deu um outro valor a essa função de lavar os pés, já antes de chegar esse momento no cenáculo,
com os seus discípulos. E estavam ali, meus irmãos, os 12, não querendo se submeter a essa função, não querendo ser humildes, não querendo ser humilhados. 3 anos com o Mestre, 3 anos aprendendo com Jesus, 3 anos vendo os milagres que Jesus fazia, 3 anos vendo coisas maravilhosas com Jesus, e eles esqueceram que o reino de Deus, ou não aprenderam, que o reino de Deus, no reino de Deus, são humildes e são bem-aventurados, e felizes, os humildes de espírito, mansos, os famintos e que têm fome e sede de justiça, os que choram são os penitentes e os que são misericordiosos. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 5. Eles se esqueceram ou deixaram de aprender com Jesus, que se alguém quer ser o primeiro, que seja o último e servo de todos, segundo Marcos capítulo 9, versículo 35. Eles esqueceram ou deixaram de aprender com o Mestre, que aquele que se humilhar como criança, esse é que é o maior no reino dos céus. Segundo Mateus capítulo 18, versículo 4. E eles se esqueceram ou deixaram de aprender com o Mestre, que no reino de Deus são as coisas fracas que confundem as coisas fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29. Sabe, irmãos, apesar disso tudo, Jesus deu um exemplo ainda maior. Ele não se virou para os seus discípulos e os repreendeu. Ele não foi duro com eles. Em vez disso, o Senhor se levantou, todos inertes, esperando para ver o que queria acontecer, e Jesus começa a lavar os pés uns dos outros, dos seus apóstolos, de um a um, mostrando um grande exemplo de humildade. Os apóstolos não estavam entendendo. Eles ainda estavam cegos pela disputa entre eles de poder, de posição, de não querer ser o mais humilde dos servos. E nós hoje no reino de Deus, o que nos impede de ser humilde? Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.